E aí galera, todo mundo ligado no Sonic? Se liga só, a gente sempre pensa nas coisas super poderosas e cósmicas dos jogos do Sonic, tipo as Esmeraldas do Caos ou o Prisma do Paradoxo, né? Mas tem um objeto que tá aí faz um tempão e a gente quase nunca presta atenção nele como deveria. Que objeto é esse? O martelo Pico-Pico da Amy Rose. Ele tá em quase todos os jogos, mas a gente nunca soube de onde ele veio, como ele funciona ou o que ele pode fazer de verdade. Tipo, como ela tira ele do nada? É um mistério. A única dica que a gente tem oficial é da Enciclopédia do Universo Sonic, que fala que ela esconde o martelo num lugar super secreto. Será que ela guarda ele numa dimensão particular e pega só quando precisa? Tipo, um bolso mágico super gigante? Mesmo com poucas informações, consegui juntar umas ideias iradas dos jogos e de outros lugares para a gente desvendar esse martelo. Vou mostrar umas coisas que talvez você nunca tenha reparado e uns detalhes super legais que vão te deixar de queixo caído. Bora começar? Eu sou Fernando Costa, você está no Ramo Nerd e bora pro vídeo. A história secreta do martelo Pico-Pico. Primeiro, uma curiosidade. O martelo Pico-Pico não foi ideia do pessoal da Sonic Team. Ele foi inspirado num brinquedo de verdade lá no Japão que faz um barulhão engraçado quando a gente bate. Você deve ter visto esse boneco aí enquanto você era criança, esse martelinho que você bate, faz um barulhão. Por isso, o primeiro personagem a usar um martelo desses na turma do Sonic foi quem? Foi o Tails, lá no jogo Tails Adventure, mas era um martelo um pouco diferente. A Amy apareceu com o martelo dela pela primeira vez em Sonic the Fighters, e desde então virou a marca registrada dela. Mas o visual do martelo mudou um montão de vezes nos jogos. Em Sonic Adventure, ele ficou com o visual que a gente mais conhece hoje. Em Sonic Shuffle, ele ficou como rosa super vivo. Em Sonic Adventure 2 e Sonic Heroes, ele ficou todo vermelho, igualzinho a um martelo de um desenho animado famoso que vocês conhecem bem, o Chapolin Colorado. Em Sonic Rush, ele era amarelo com umas linhas vermelhas, mas no final do jogo voltou a ser igual ao do Sonic Adventure. Até em Sonic e o Cavaleiro Negro ele mudou. Mas aí faz sentido, né? O jogo era tipo época dos castelos e cavaleiros, então a gente tem que dar um desconto. O martelo que muda de forma, minha teoria. E se essas mudanças de visual não forem só por serem diferentes escolhas dos artistas? Tem uma teoria super radical, se liga só. O martelo Pico-Pico pode mudar de forma dependendo de quem tá usando ou do que a pessoa tá sentindo. Você acha nada a ver, né? Mas eu já vou explicar pra vocês. Isso fica bem claro em Sonic Adventure 3, onde a Amy pode fazer duplas com vários personagens. Se ela se junta com o Knuckles, por exemplo, o martelo fica gigante e super forte, tipo um martelo de bater em monstros. Com ele, ela consegue quebrar algumas barreiras de metal que, como o martelo normal dela, nem daria. Mas o problema é que ele fica grandão e pesado, e ela perde um pouco da sua agilidade. Uma outra vez que o martelo ficou super poderoso é no final da história de Sonic, no primeiro Sonic Rush. Mesmo sem o Knuckles por perto, o martelo dela fica grandão e poderoso de novo. Pelo que a gente pode ver na cena, parece que a raiva da Amy com o Sonic fez o martelo mudar. Alguns pensam que é outro martelo, mas a enciclopédia do Sonic diz que é o mesmo, só que turbinado. Que demais, né? Voltando a Sonic Adventure 3, outros personagens também conseguem versões diferentes do martelo quando fazem dupla com a Amy. Não dá para saber se é o mesmo martelo dela que se adapta, ou se são martelos totalmente novos. Eu acho que é o mesmo martelo e que ele acaba se adaptando. Pensa só, no jogo todo mundo pode ser parceiro de apoio e dividir as habilidades com o personagem principal. O exemplo mais legal disso é com a Cream, quando alguém faz dupla com ela. O Caos, o bichinho dela, muda de forma dependendo de quem é o líder da equipe.
Então se liga nas versões do martelo que aparecem em Advance 3. O Sonic usa um martelo com a cabeça vermelha, umas chamas azuis e uns discos amarelos. O Tails usa um cheio de estrelas e um cabo, combinando. O Knuckles carrega um martelo verde com detalhes vermelhos, uma ponta de metal e que consegue soltar fogo, meus queridos. O Udocreen é alaranjado com um detalhe branco. Para mim, tudo indica que o martelo da Amy pode mudar de forma e do que ele faz dependendo da energia, da personalidade ou do jeito de lutar de quem está usando o martelo. Isso explica não só as mudanças em Advance 3, mas também todas as vezes que o martelo mudou de visual nos jogos. E faz todo sentido, né? Qual o poder secreto do martelo Pico Pico? Agora a pergunta de 1 milhão de Sonic Rings. Qual é o poder de verdade do martelo Pico Pico? A real é que mesmo estando sempre com a Amy, esse martelo não é conhecido por ser super forte. Em Sonic Adventure, um personagem fala que o martelo não é muito potente e que não serve muito para lutar contra inimigos de verdade. Essa limitação fica ainda mais clara numa cena em que a Amy, na frente de um inimigo gigante, decide usar um martelo gigante de um robô do Eggman, em vez do martelo dela. Ela precisou da ajuda do Silver e dos poderes da mente dele para levantar esse martelo gigante. Mas o ponto é que ela precisou de outra arma para causar um estrago ainda maior, porque o martelo dela não era forte o suficiente. Não me entenda mal, o martelo dela ajuda a bater em robôs grandes, como ela arrebentou os do Metal Sonic no filme, é claro, mas nos games ela nunca conseguiu destruir eles sozinha. Já vi gente pensando que, como o Sonic sempre foge da Amy quando ela ameaça ele com o martelo, isso quer dizer que o martelo é super poderoso. Mas para mim isso não faz sentido. Se a gente pensa na relação deles, porque eles são amigos, o Sonic não vê ela como uma ameaça. Ele se diverte com as perseguições dela, como brincadeira de criança. Um exemplo disso é o Sonic Riders, onde a Amy tenta bater no Sonic, mas ele fica parado. No final, quem esbarra e cai no chão é ela. E o Sonic nem se mexe. E várias vezes o Sonic até se deixou ser acertado pelo martelo de boa, sendo usado como tipo uma bola de canhão, sem se machucar. No fim das contas, era só uma piada, uma brincadeira, que mostra como eles se dão bem, né? E aí, a Amy, né, quando vai dar uma martelada no Sonic para virar uma bola de canhão, tem que ser amizade, né, meus queridos? Muito mais que um martelo, a inteligência da Amy. A gente tem que lembrar que o valor de verdade do martelo Pico Pico não está em ser super forte, mas em ser super versátil, nas mãos de quem sabe usar ele. Ele vira uma ferramenta que serve para um monte de coisas. Dá para girar ele super rápido, tipo uma hélice, e a Amy até consegue voar com ele. Ela também faz acrobacias incríveis, cria redemoinhos e até solta energia. Libera energia, tipo Thor, né? Da Marvel. Mais do que uma arma normal, o martelo Pico Pico é tipo uma extensão da inteligência e das habilidades da Amy e do jeito único de lutar dela. Na verdade, se você pensar bem, por causa do jeito que ela usa o martelo, a Amy poderia ser considerada uma personagem de velocidade, de força, de voo e ao mesmo tempo essa mistura faz dela uma exceção na turma, nesse time do Sonic. Porque poucos personagens conseguem ser bons em tanta coisa na luta e em movimentação e em inteligência. Curiosidades e segredos finais sobre o martelo. Um detalhe legal, mas que não faz parte da história oficial, é num jogo de 1º de abril que a SEGA lançou. Nesse jogo, e nesse mesmo jogo, ela faz uma coisa irada. Ela consegue parar um trem gigante com um só golpe, deixando uma marca enorme na estrutura. Mas como esse jogo não é da história oficial, a gente não pode considerar nada disso como parte do que realmente aconteceu. Pelo menos
Por enquanto, né, meus queridos? E para terminar, eu queria falar de um detalhe que eu não achei lugar perfeito para colocar no resto dessa análise. Em Sonic Adventure, a Amy pode conseguir uma versão turbinada do martelo dela. Ele muda de cor, fica maior e melhora muito na hora de lutar. Segundo a enciclopédia, essa melhora não é só de visual, mas faz ela ficar mais forte de verdade. Eu acho que esse detalhe só confirma a minha teoria de que o martelo Pico-Pico tem uma natureza adaptável, com um potencial que os jogos ainda não exploraram totalmente, que provavelmente nós veremos essa exploração desses poderes serem adaptados para o quarto filme do Sonic. Recentemente, alguns fãs ficaram preocupados que as cartas de tarô fossem substituir o martelo como a marca registrada da Amy, mas eu acho que isso não vai acontecer, e com o filme eu tenho certeza que isso não vai acontecer. Tudo indica que o Sonic Team, o time do Sonic, só está trazendo de volta um elemento que sempre esteve presente nas aventuras dela. Essas cartas aí que nós vemos nas animações e faz parte da história dela, só é mais um elemento que traz uma grandeza pro personagem, né? Pro personagem da Amy. E aí, o que você achou dessas descobertas sobre o martelo Pico-Pico da Amy Rose? Me conta aqui nos comentários o que você acha. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e deixa um hype. E que a força esteja com você, como deve ser.